Vadios, Heréticos e Bruxas. Que título, hein? Já dá pra sentir que a história que vem por aí não é bem aquela que a gente costuma ver nos livros da escola. Pois é, quando a gente pensa nos primeiros colonizadores, muitas vezes vem à cabeça a imagem de heróis, aventureiros. Mas a realidade, olha, é bem mais complexa e, para ser sincero, muito mais fascinante. A grande questão é, quem eram de verdade as pessoas enviadas para cá? E para guiar a gente nessa investigação, vamos nos basear na pesquisa aprofundada de Geraldo Pieroni. O trabalho dele é como uma janela para essa história meio oculta dos exilados de Portugal, sabe? Aquela galera que foi forçada, na marra, a fazer do Brasil o seu novo lar. Ok, então vamos mergulhar nisso. Portugal desenvolveu um sistema muito particular para lidar com os cidadãos que considerava indesejados. No fundo, era um verdadeiro sistema de limpeza social. E a peça central desse sistema todo era uma punição com um nome que já diz muito: degredo. O que era isso? Basicamente, o exílio panal. Era uma forma legal, oficial, de banir pessoas do reino, de, na prática, apagar elas da sociedade portuguesa. O mais interessante aqui é a dupla função do degredo. De um lado, funcionava como uma espécie de vingança social, limpando Portugal de quem não se encaixava no padrão. Do outro, era uma solução muito prática para um problemão, como povoar uma colônia gigantesca e tão distante. E essa citação aqui, olha, ela resume de forma brilhante a mentalidade da época. O Brasil tornou-se um purgatório terrestre, um lugar para purgar os pecados e crimes cometidos no reino. Quer dizer, a colônia era vista como um lugar de penitência, quase uma segunda chance de purificação, mas bem longe dos olhos da sociedade portuguesa. Vamos avançar um pouco e ver como isso se organizava na lei. Porque assim, existia um verdadeiro catálogo de crimes que podiam levar alguém ao degredo. E aí fica a pergunta, né? O que uma pessoa precisava fazer de tão grave para justificar ser banida para o outro lado do Atlântico? Esta tabela mostra que a rede era bem ampla. E o foco era muito em controle social e religioso. Ia desde heresia e bruxaria, passando por traição ao rei, até questões de moralidade, como bigamia e sodomia. Qualquer desvio da norma podia ser o passaporte só de ida para o exílio. Mas quem eram, na prática, essas pessoas? Vamos sair um pouco das leis e tentar dar um rosto para alguns desses fundadores indesejados do Brasil. Primeiro, os judaizantes. Eram chamados cristãos novos, judeus forçados a se converter ao cristianismo. A Inquisição os perseguia sem dó, acusando-os de praticar a fé judaica em segredo. Em seguida, os feiticeiros e bruxas. Mas calma, não é para imaginar algo de conto de fadas. Pense em curandeiros locais, benzedeiras ou gente que praticava religiões populares mais antigas. Para a Igreja Católica, super rígida, eles eram uma ameaça direta e, por isso, tinham que ser mandados para longe. Os bígamos também entravam na lista. Eram pessoas que ousavam desafiar as leis estritas da Igreja sobre o casamento, que era visto como um pilar fundamental da ordem social daquela época. E os sodomitas, esse era um termo da época, claro, usado para aqueles perseguidos por não se encaixarem na moralidade sexual imposta pela Igreja e pelo Estado. E a perseguição não era só contra indivíduos, não. Grupos étnicos inteiros, como os ciganos, foram deportados em massa. A justificativa da coroa: eram considerados inúteis ao mundo. É, pesado. E a lista nossa, ela continua, com muitos outros transgressores. Isso que a gente viu é só uma pequena amostra da incrível e complexa diversidade de pessoas que, contra a própria vontade, formaram a base da população do Brasil colonial. Então qual é o legado de tudo isso? Como uma nação se constrói quando seus primeiros povoadores são, em grande parte, os excluídos de outra? Bom, o ponto crucial é este. O degredo foi a ferramenta de limpeza social de Portugal e, ao mesmo tempo, sua política mais eficaz de povoamento. O Brasil nasceu como um lugar para os párias expiarem suas culpas e eles, sem querer, se tornaram os ancestrais de uma nação inteiramente nova. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Como a identidade de uma nação é moldada quando sua fundação é construída não por heróis que vieram por vontade própria, mas pelos rejeitados, pelos esquecidos e pelos exilados?